Eclesiastes 9. De veras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, que os justos, os sábios e suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, e o que jura como que teme o juramento. Amém? Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa falar conosco. Mas nessa oração eu gostaria que você pedisse ao Senhor: Senhor, abra o meu coração para que o Espírito Santo fale comigo. A ação de abrir o coração é sua. Agora peço ao Espírito Santo para falar com você. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu poder. Pedimos a ti, ó Deus amado, que fale conosco nessa noite, através da sua palavra. Nós queremos ouvir, ó Deus amado, de ti, tudo aquilo que o Senhor tem para falar com nós. E que o teu Espírito Santo possa estar agindo em nossa vida neste dia. Assim nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Estamos aqui para adorar ao Senhor. E nesse texto bíblico, eu havia lido outro texto bíblico. E nessa tarde, meditando nessa palavra, orando ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração uma palavra nessa noite, através desse texto bíblico. E eu gostaria de meditar com os irmãos. Esse texto de Eclesiastes, até o livro de Eclesiastes, é um texto que fala muito sobre as adversidades da vida. E ele está sempre colocando em xeque ou em choque, está sempre nos cutucando a despeito daquilo que nós observamos da vida ou fazemos na vida, e sempre colocando um paralelo para nós a respeito das vaidades daquilo que nós vemos da vida. Desse texto bíblico, eu acho ele até um pouco intrigante, porque muitas vezes nós questionamos a nós mesmos sobre aquilo que acontece em nossa vida e começamos a questionar a vontade de Deus sobre nós. E a palavra de Deus nesse texto bíblico, aqui Salomão está dizendo: olha, está resolvido dentro de mim, está esclarecido no meu coração. Não tenho mais nenhuma dúvida que as coisas que acontecem na vida vai acontecer com todos nós. Basta que estejamos vivendo aqui na terra. Basta que estejamos em vida para que as coisas aconteçam conosco. Acontece tanto aquele que é bom como é ruim. A chuva chove para todo mundo. As inundações acontecem para todas as pessoas. As guerras acontecem aonde tem crente e aonde tem ímpio. O ímpio morre, o crente morre. Então todas as coisas da vida acontecem para todos. E ele está dizendo isso. E eu acho interessante quando ele coloca assim: olha, e tem mais. Eu percebo que o homem não conhece nem o amor e não conhece o ódio. E ele está falando dos nossos sentimentos. O quanto os nossos sentimentos oscilam. Porque os nossos sentimentos estão ligados às circunstâncias e os momentos em que nós vivemos. De que forma isso? Você pode amar uma pessoa intensamente hoje, isso pensando nos nossos sentimentos. E amanhã você pode odiá-la com todas as forças do seu coração. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o sentimento que opera na nossa vida. Quando nós não colocamos Deus diante dos nossos sentimentos e das nossas ações. Vamos agir dessa forma. Mas precisamos entender isso, para nós entendermos o amor de Deus na nossa vida. Porque quando nós entendemos o amor de Deus na nossa vida, nós não temos dúvidas em relação àquilo que sentimos. Salomão está claramente dizendo: olha, se você agir da forma que você pensa, da circunstância que envolve o seu dia a dia,
certamente você terá sentimentos confusos. Não terá definição neles. E ele vai dizer, olha, se você estiver olhando para isso, os seus sentimentos estarão ligados aos momentos que você vive, e não num sentimento fundado em Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Não há nenhum conflito nesse texto em relação ao amor de Deus, porque ele não está falando desse amor. Ele está falando dessas circunstâncias. E é isso que eu quero meditar nessa noite. O que as circunstâncias, o que as lutas, o que as tribulações provocam na nossa vida, e o que nós fazemos com ela, o que nós permitimos que aconteça na nossa vida, para vivermos uma vida na presença de Deus. Nós temos em nós mesmos a desculpa ou a falácia de dizer que tudo acontece conosco que foi culpa do diabo. Tenho certeza, e não vou discordar, que ele é aquele que promove a discórdia, a tribulação. Ele está aí para fazer a nossa vida, estragar a nossa vida em todos os sentidos. Mas o que muda em relação a nós, a essas circunstâncias, é a maneira com que nós nos portamos diante disso. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, a quem pegar, a quem abraçar, a quem destruir. Basta darmos lugar, e ele certamente vai agir na nossa vida. Certamente ele vai encontrar uma brecha e vai colocar dúvidas no seu coração. Vai fazer com que você tome decisões erradas. Nas circunstâncias você pode não conseguir passar, se não estiver atento às astutas ciladas do inimigo. Nossa luta, como nós lemos, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Por que a palavra de Paulo vai dizer isso? Ele vai dizer isso lá em Efésios. Porque nós não precisamos lutar aqui nessa vida. As nossas armas aqui nessa vida são falíveis. As nossas armas aqui nessa vida não irão prevalecer diante do inimigo, porque ele não luta com as mesmas armas que nós lutamos. Lá em Joel, no capítulo 2, vai dizer, olha, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Troque de ferramenta. Mude a sua argumentação. Mude o seu modo de agir. Mude a sua forma de se comportar. Haja espiritualmente, porque é o mundo espiritual que está conspirando contra a sua vida. E ele vai dizer, olha, lá em Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Forte em quem? Forte no Senhor. Forte em Cristo. Ele nos fortalece. Ele é quem nos guia. Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque as armas que eu luto não são as armas deste mundo, mas são as armas espirituais para vencer as astutas ciladas do inimigo. Glória a Deus! Quantos querem vencer as astutas ciladas do inimigo? Lá em Tiago 4:7 nós vamos encontrar, resistir o diabo, e ele fugirá. E como nós resistimos o diabo? De que forma nós podemos resistir ao inimigo? Para que essas circunstâncias da vida não nos engula, não nos tornem pessoas frágeis, fracas, sem motivação, sem animação, sem vontade de fazer nada. Como? Resistindo às tentações, não cedendo em nenhum momento a nenhuma fraqueza. Somos fracos, sim, mas podemos ser fortalecidos no Senhor. Nós vemos lá no Jardim do Éden, Adão e Eva. Eva estava lá toda tranquila,
Adão estava no jardim, o diabo chegou para ela e disse: olha, você precisa tomar uma posição, porque Deus te disse que você não deveria tocar ali naquela árvore do conhecimento. Era a tentação que chegou para ela. Adão, tem um livro que fala o silêncio de Adão. Adão estava ali perto, por perto, mas ele não teve nenhuma atitude a orientar a sua esposa, a sua mulher, a despeito da tentação que ela estava entrando nela. Onde estava Adão? Por onde ele andava? Quando o diabo tentou a Eva. E ela foi engodada pelas palavras da serpente, pelas palavras de Satanás, e foi enganada, porque ela acreditou mais, porque Satanás ele não vem para nos atacar, e aparece para nós numa forma, naquelas formas que o cinema mostra, naquela mentalidade que nós vemos nos livros, aquela coisa chifruda, aquela coisa esquisita, metade corpo de bode, metade corpo de homem. Esquece, aquilo é figura, é alegoria, é tudo, menos o diabo. Ninguém pode vê-lo, é espírito, ninguém pode ver, ele vai vir de outra forma, como lá em Pedro nós vamos encontrar capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer assim: olha, o inimigo, os falsos profetas, os falsos mestres, o diabo, ele vai aparecer para vocês como um pastor, como um pregador, como um mestre, e vai introduzir no meio de vós, encobertamente, devagarinho, sem que você perceba, doutrinas diabólicas de demônios, e vão fazer de vocês até negócio, e vocês nem vão perceber, aliás, vão aplaudir. Aliás, vocês vão achar muito bom, porque de repente sobra uma beiradinha financeira para você também. Aliás, você vai achar muito bom, porque as palavras dessas pessoas trazem para você até uma certa emoção. Trazem para vocês até uma certa simetria com a palavra de Deus, mas é encoberto, fazendo com que nós, ou vocês, errem o caminho. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, conhecendo o propósito de Deus para a nossa vida, nenhuma mensagem, nenhuma tentação diabólica pode penetrar no nosso coração. Nenhuma mensagem do diabo pode atacar a nossa vida e nos entregarmos a essas tentações. É por isso que nós devemos estar atentos, buscando a Deus, orando a Deus, diante dele, para que possamos vencer as tentações malignas. Eu gosto de olhar para esse texto e gosto de ir lá para o texto onde a palavra de Deus vai falar em Lucas, no capítulo 6, versículo 46 ao 49. Quando nós olhamos para esse texto de Lucas, nós vamos encontrar aquela passagem em que Jesus faz uma comparação do homem que edificou a casa na areia e do homem que edificou a casa na rocha. Fazendo um paralelo nesse texto, com esse texto de Eclesiastes, nós vamos encontrar o seguinte: os dois homens sofrem ao construir a casa. O trabalho para os dois é o mesmo. Um constrói na rocha, o outro constrói na areia, mas é uma construção. A atividade dos dois é a mesma. Os dois sofrem com a tempestade inesperada que vem sobre a sua casa. Veja que a consequência é a mesma. Não há nenhuma diferença. O vento não veio mais forte para aquele homem que construiu a casa na rocha, e não veio mais forte para o homem que construiu a sua casa na areia. Os dois ficam assustados, e algum sofrimento de ansiedade na sua vida, na vida deles, sobre o que vai acontecer com a sua construção. Quando acontece isso na nossa vida, nós criamos em nós uma ansiedade, uma preocupação: Senhor, será que eu vou conseguir passar por essa luta, por essa tempestade?
Será que eu vou conseguir romper esse obstáculo? Vem a dúvida em nosso coração. Vem a dúvida em nosso ser. E aí começamos a desesperar, a pedir: Deus, misericórdia, me ajude, eu não sei o que vai acontecer. Os sintomas da tempestade são comuns aos dois. Tanto aquele que construiu mal na areia, como aquele que construiu sobre a rocha. A diferença entre os dois, qual é? Foram as circunstâncias que eles mesmos criaram para enfrentar as dificuldades da vida. Foi a forma com que eles conduziram as suas vidas que fizeram a diferença na hora da tempestade. O que mudou na vida daqueles dois foi o que eles usaram de materiais para a construção da casa que eles estavam fazendo. O local escolhido para firmar a sua casa e a sua tenda. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a observar onde ou o que estamos fazendo com aquilo que nós estamos construindo. Será que estamos orando o suficiente para entendermos os desígnios de Deus e ter intimidade com Ele? Será que nós estamos buscando a Deus o suficiente? Porque muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. Aí, me desculpem, mas sai atrás de profetadas, pedindo a Deus para que fale. Aí um fala uma coisa, fala: essa profecia não está boa não, vou atrás de uma melhor. Essa profecia não está boa. Ou então, não, eu vou ler a Bíblia aqui. Se Deus falar comigo, abre lá um versículo que está lá em Ezequiel, está em Daniel. Não, isso aqui também não está bom não, esse texto está muito pesado. Deus não falou comigo. E fica numa ansiedade que Deus fale com ele. A questão não é Deus falar com você, porque Ele fala todo o tempo. A questão é: eu estou entendendo o que Deus está falando comigo? A questão não é se Deus pode falar. A questão é se eu posso ouvir. Xarabacanta labassuri canta lamanabachara canta lais. Queremos muitas vezes que Deus fale conosco pelas nossas conveniências. É aquilo que eu quero ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Há uma fábula judaica que diz que um certo homem chegou em uma mata. Eu falei esses dias aqui na escola dominical. E quando ele chegou, ele encontrou em árvores fincadas no centro de alvos, em várias árvores. E ele ficou encantado com aquilo, achou aquilo muito maravilhoso. Puxa vida, como pode ter um arqueiro tão preciso, com a precisão numa pontaria dessa? E aí ele chegou na cidade, no povoado próximo daquela mata, e procurou logo aquele arqueiro. Ao encontrar aquele arqueiro, ele disse: rapaz, como você é bom na mira, qual que é a sua técnica, como que você consegue fazer aquilo? Ele disse: é simples, muito simples. Primeiro eu vou para a mata, preparo as minhas flechas e acerto as árvores. Depois eu vou lá e coloco os alvos em volta. Deus já está falando conosco. Xarabacanta laias. Deus não precisa acertar o alvo, porque a gente fica querendo que Deus acerte o alvo. Senhor, está aqui meu coração, tem um alvo desenhado, manda aí o cupido. Né? Para os que querem casar. Manda aí a flecha do poder da promessa. Hebreus 10:36 diz sobre promessa: necessitais de paciência, para depois de fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não tem esse negócio, eu determino na sua vida. Não, já está determinado. Jesus morreu na cruz para a salvação de todo aquele que crê.
todo aquele que crê. Já está determinado. Eu vos trarei todas as bênçãos dos céus. Se obedecerdes a minha, mude a circunstância da sua vida, obedecendo a voz do Senhor. Está fincado lá, o alvo já está desenhado em volta. É só ouvirmos a voz do Senhor. Ele vai falar conosco. Xarabacanta lava anuncias. Glória a Deus. O sofrimento da nossa vida é uma consequência da nossa falibilidade, da nossa imperícia e das escolhas que nós fazemos. Nós não temos livre-arbítrio. Nós não lutamos pela liberdade. Nós não brigamos pelo conhecer o bem e o mal. Brigamos desde lá do Éden. Nós brigamos por uma vida boa, né? Até brinquei esses dias. A vida boa que eu pedia para Deus, Robinho, Deus já deu lá no Éden. Sombra e água fresca. Era ou não era? Era ou não era? Éden era sombra e água fresca. O que nós fazemos? Não quero isso aqui não. Eu quero mais. Eu quero entender por que tem sombra e por que tem água fresca. Vou lá conhecer o bem e o mal. Porque aí eu tenho liberdade. Buscamos liberdade, queremos expressar a nossa vontade, queremos ter democracia até na igreja, queremos uma série de situações. A nossa democracia é em Cristo, Ele é totalitarista na sua palavra, na sua promessa, e acabou. É isso que precisamos, é entender a vontade de Deus e não brigar por posição. Quando escolhemos caminhos diferentes, designados por Deus, a consequência virá para a nossa vida. Se tem uma coisa que não falha, é o que plantamos, nós vamos colher. O que fazemos de errado, Deus nos perdoa, mas a consequência dela virá de qualquer maneira. Alguém pode matar, roubar e arrepender do seu coração, ser legítimo o seu perdão. Pode chorar amargamente pelo que fez, mas o julgamento virá e condenado será. Mas Deus perdoou. O que quer dizer isso? Que nós somos frutos daquilo que nós escolhemos. Desde lá do Velho Testamento. Eis que coloco diante de vós, a proposta minha é essa, bênção e maldição. Aí Deus, como é misericordioso, bondoso, santo, Ele vai dizer, olha, vou dar uma dica, escolhe a bênção, é melhor. Escolhe a bênção. É melhor para vocês. Mas não, nós queremos ir por caminhos mais difíceis. Queremos conquistar os nossos objetivos. Queremos ter riquezas. Sabe as palavras de Agur nos Provérbios capítulo 30. Senhor, eu não te peço riqueza e não te peço pobreza. Sabe de uma coisa? Eu não te peço riqueza, porque se o Senhor me der riqueza, vai ficar tão bom, tão bom, tão bom, que eu vou me esquecer de ti. Se o Senhor me der pobreza, eu vou reclamar de toda a desgraça que eu vivo. Eu vou pôr culpa no Senhor. Me dá só aquela porção que eu preciso para manter minha vida. Porque se não faltar, está ótimo. Se passar, eu certamente vai ser dívida de cartão de crédito. Aliás, dívida mudou de nome, agora chama crédito, né? Aí gasta. Mas o que ele está dizendo com isso? Eu estava lendo um estudo esses dias, e aqueles que foram para a Europa, como o pastor Frank talvez possa até melhor falar, mas eu li um estudo, que as pessoas lá na Europa estão voltando para a igreja.
E por que estão voltando para a igreja? Porque a crise acometeu o povo europeu que vivia numa tranquilidade financeira. Mas a luta chegou. Agora eu quero é Deus. Eu quero Deus. Porque a luta me leva para perto de alguém. A luta, a tribulação me leva para perto de Deus. Eclesiastes está dizendo aqui, ó, tudo vai acontecer de igual modo para todos. Só que quando você estiver na luta, você vai chegar perto de Deus. Para quê? Para que Ele me abençoe, enche a minha despensa, mude a minha vida. Quem tem que mudar a sua vida? Quem muda a sua vida é Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra na nossa vida. Mas enquanto você não abre o seu coração, muda o seu coração para isso, nada vai acontecer. Se você vier por interesse, pode até acontecer alguma coisa na sua vida pelo interesse que você teve, mas se não houver mudança, não houver transformação, aquilo vai ser temporal. Vai passar. Você não vai nem perceber. Já foi. Aí acabou-se. Você volta de novo para perto de Deus. É como eu disse um dia. Eu penso que tem gente que Deus deixa lá na luta. Enquanto está na luta, Deus me tira da luta, me tira da luta. Não, vou tirar não. Quando eu tiro você da luta, você some, desaparece. Fica na luta aí que você fica pertinho de mim. Claro que Deus não nos quer ver assim. Deus nos quer ver vencedores. Precisamos entender a forma de vencedores de Deus e não a nossa forma de vencedores. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. O sofrimento, ele traz para nós o quê? Crescimento. Tudo que é fácil vai embora fácil. Quantos de nós logramos com as nossas lutas, quando nós pegamos o nosso dinheiro e fomos lá na Avestruz Master e colocamos lá, agora vai render 20, 30, é fácil demais. Quanta decepção. Se não há luta para conquistar, você não valoriza. Se você não trabalha duramente para conquistar, não valoriza. Talvez seja por isso que muita gente não valoriza a salvação ainda, porque ela é dom, é graça, é presente de Deus. Presente. Está aqui. É seu. A salvação é um presente de Deus. Para conquistarmos os céus, precisamos ter uma vida santa na presença dEle. Uma vida de renúncia. É uma vida de dificuldade mesmo. A salvação está aí disponível. Mas conquiste a sua espiritualidade na presença de Deus. Através do jejum, da oração. Estar frequentando os trabalhos da igreja, cooperando com o ministério. Fazendo a sua contribuição com os seus dízimos, com as suas ofertas. Conquiste. Diga para Deus, Senhor, nada aqui me prende, porque eu não tenho nada de valor aqui nessa terra, porque o que me vale é a coroa que me está reservada lá na glória celestial. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu desejo. Glória a Deus. Pode passar pela luta, como diz uma canção, dando glória a Deus, e Deus vai te honrar, vai te abençoar, e vai mostrar que você é realmente um vencedor em Cristo. Lá em 1 Pedro 5,10 fala assim, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou da sua eterna glória, depois de haver padecido, sofrido, rejeitado o mundo, as suas concupiscências, os seus desejos, as suas vontades, esse mesmo Deus, Ele te aperfeiçoará. Olha como que você vai sair da tribulação, aperfeiçoado. Ele confirmará, fortificará e fortalecerá a sua vida. É a palavra que Deus está dizendo.
Quando eu passo pela tribulação, fazendo as escolhas certas na minha vida, Deus nos fortifica. Fortificante não é tornar você forte, não. Fortificante é como eu trabalhei muito tempo com medicamentos. Quando você toma um fortificante, ele não te traz nenhuma mudança externa. O fortificante, ele traz mudanças internas. Ele faz com que você internamente crie maiores defesas no seu organismo. O fortificante faz com que você tenha ânimo para fazer as suas atividades do dia a dia. O fortificante, ele aumenta a sua absorção de vitaminas que o seu corpo precisa. É ou não é, pastor Davi? Tem que confirmar com o médico, senão eu falo bobagem. Esse é o fortificante. É interno. E Cristo tem a promessa para você nessa noite. Eu é quem te fortifico. Está fraco? Me fortifico, ó Deus. Eu estou fraco. Preciso de ajuda. E às vezes a ajuda que precisa é de Deus, mas precisamos de ser também instrumentos fortificantes de Deus na vida das pessoas. Quantas pessoas estão dentro da nossa igreja precisando às vezes de um abraço? Só um abraço. Alguém para ouvir o que ele tem a dizer. Alguém para chorar no nosso ombro. Basta a gente ficar um pouquinho aqui no simpósio de pastores que nós tivemos abençoado agora. Esse final de semana foi realmente uma bênção. Um pastor chegou para mim conversando comigo. Eu nem comentei isso com o pastor Josué ainda. E eu vou falar com ele depois. Chegou para mim conversando comigo. De repente as lágrimas começaram a descer nos seus olhos. Ele falou assim: pastor Fabiano, eu precisava disso. Eu precisava conversar. Eu só precisava de alguém para ouvir o que eu tenho a dizer. Nós fomos chamados para sermos fortificantes de Cristo na vida das pessoas. E muitas vezes nós limitamos a vir para a igreja, sentar no banco, bater um papinho de coisas banais e ir embora. Não é só uma responsabilidade dos pastores, não. Somos mais cobrados e devemos ser. Mas é de todos aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus para fazer a diferença neste mundo. Você foi chamado para fazer a diferença na vida das pessoas. E como que nós fazemos a diferença na vida das pessoas? Olhando para elas só? Não. É saber fazer a leitura até corporal das pessoas. Tinha um pastor lá no simpósio que eu cheguei para ele, outros pastores chegaram: você não é desse jeito, o que está acontecendo com você? Não é, pastor João Taíde? Você não é assim, o que foi? Esse é outro. Precisamos entender os sentimentos das pessoas para ajudar a mudar as circunstâncias da vida dela. Ou então nós não estamos fazendo nada. Se você lê a Bíblia, conhece a Deus, ora, e isso só faz diferença na sua vida, eu lamento, você é egoísta. Transmita isso para a vida das pessoas. Busque elas. Abrace elas. Ame-as. Ampare-as. Saiba dar uma palavra de ânimo na vida dela. Somente palavras bonitas aqui em cima do púlpito não vai fazer diferença. Às vezes precisamos olhar e dar um abraço. Falar: meu amigo, eu estou contigo. Eu quero orar com você. Eu quero chorar com você. Eu quero partilhar com você as suas dores. Eu quero me alegrar com você. Vira para o seu irmão e fala assim: eu quero te ver feliz. Fala aí para ele. Quero te ver feliz. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ser uma igreja que faça diferença na vida de alguém. Vamos ser uma igreja que ajude o outro a subir para o céu.
A salvação é individual, mas uma mãozinha não custa nada. Salvação é individual. Mas dar uma mãozinha para o irmão, irmão, seja fortalecido no Senhor. O Senhor é quem te fortalece, mas estou aqui, ó, segura no meu braço aqui, vamos junto. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Aquele irmão hoje está com a cara azeda, eu nem cheguei perto. Irmão, se o irmão tiver com a cara azeda, que eu não sei se cara tem gosto, chega nele e fala assim, irmão, o que foi esse azedume todo aí, irmão? Deixa eu te adoçar a vida. Pastilhe. Talvez você vai ser uma pessoa que vai mudar a vida dele para o resto da existência daquela pessoa. Talvez você vai ser a única pessoa que aquele outro tem nele e em você. Uma mudança de vida. É isso que é ser crente em Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Precisamos também, diante das dificuldades, das lutas, ser gratos a Deus. Muita gente só dá valor naquilo que perde. É ou não é? Enquanto está tendo, não valoriza. Depois que perde, oh Deus, mas como é que é isso? Puxa vida. Eu tinha, agora não tenho mais. Precisamos ter atitude de gratidão. E é difícil agradecer. Jesus deu para nós a estatística. Vou dar uma estatística para vocês. 10% de tudo que você tem, ou de 100% de tudo que você tem, 10% só que você agradece. Ele curou quantos leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Quantos por cento de 10? De 100, né? De 10. 10%. Eu só vou agradecer nessa partícula. Apenas voltou para agradecer Jesus pela cura que ele tinha feito. Porque os outros só queriam a bênção. Nós não somos agradecidos, não somos mesmo. Enquanto estamos na luta, nós falamos, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou abençoar a igreja, eu vou lá dar tantos por cento daquilo que eu ganhar, vamos supor que seja financeiro, quando recebe aquele montante na mão, não, eu vou tirar um pouco aqui, porque na verdade, eu posso fazer uma coisa para ajudar a obra de Deus, mas eu vou dar só parte. A minha vida está boa, mas eu vou dispensar só um pouquinho para a igreja. Eu vou lá nos trabalhos de domingo, talvez terça-feira dou uma chegadinha lá, e para mim está ótimo. Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Tem gente que nem vai. Xarabacanta lavassuri canta lavanaxuri canta lavassuriai. Nós estamos satisfeitos a orarmos na hora das nossas refeições. Aquela oração, Jesus, te agradeço por esse alimento, muito obrigado, que o Senhor possa estar abençoando daqueles que não têm amém. Quase que é uma narração de gol, né? Bem rapidinho. Não gastamos tempo na oração, porque nós não somos agradecidos. Não partilhamos, porque não somos agradecidos. Quanto tempo você tem dispensado da sua vida, da sua oração até, para agradecer a Deus pelo bem que Ele te tem feito? E pelo mal que te acontece. Eu te agradeço, ó Deus, porque hoje eu perdi muita coisa, mas amém. Quantos fazem isso? Se o Senhor fez eu perder, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. Já está pensando no que tem para acontecer de bom. Porque nós só queremos o bem, não tem nenhum problema nisso. O problema é a maneira que nós vemos isso. Precisamos ser agradecidos a Deus.
Nós sofremos pelas boas e as más escolhas que fazemos, como eu disse. Eu vou voltar lá para o filho pródigo. O que o filho pródigo faz? Ele vai lá e acha que agora ele vai viver uma vida boa. Pede o pai para dividir a herança que tem. Aí quando ele está lá na dificuldade, ele só passou a dificuldade pela escolha que ele fez. Qual escolha que eu tenho feito para a minha vida nessa noite? Pensa nisso. O que eu tenho determinado dentro de mim para viver uma vida plena na presença de Deus? Nós sentimos pena do filho pródigo quando ele está lá comendo as bolotas que os porcos comiam. Quando chegamos na parte dessa história, nós ficamos com pena dele. Mas foram as escolhas que ele fez. Precisamos rever os nossos conceitos daquilo que nós queremos para a nossa vida. Muitas tribulações que sobrevêm sobre nós é a forma com que nós conduzimos aquilo que nós temos nas mãos. Nas mãos. Aflições. E muitas vezes a nossa decisão, ela não tem como voltar mais atrás. Alguém disse que há 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade. Então é a escolha que fazemos, no momento que fazemos, na hora que fazemos, para que fazemos e quando fazemos. Se agirmos bem, o bem virá sobre nós. Se agirmos mal, o mal virá sobre nós. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, para que possamos fazer as melhores escolhas e zelarmos daquilo que Deus nos deu. Às vezes nos zelamos dentro da nossa família que Deus nos deu. Só percebemos o quanto aquela pessoa é importante quando ela vai para longe de nós. Só percebemos quando aquela pessoa é importante, quando ela, de todo o zelo que ela tem, ela passa a não importar mais com a gente. Às vezes uma pessoa tem tanto zelo por nós, a gente não dá nem moral, né, como diz aí fora. Depois que aquela pessoa passa a nos desprezar, a gente, puxa vida, não está dando nem moral para mim mais. Esqueceu de mim, só zela quando perde. Precisamos rever os nossos conceitos a respeito disso. E valorizarmos o que Deus colocou na nossa mão. Aleluia. Glória a Deus. O trabalho que Deus colocou na sua mão este ano para fazer na obra dele é um dom de Deus, é um presente dele. Valorize. Conta uma história de uma missionária argentina. E disse que um certo dia, essa missionária muito jovem, uma pessoa chegou para ela e falou assim: olha, Deus te chama para o campo missionário. Vai lá e faça a obra. Ela disse em seu coração: não, vou estudar primeiro, vou me formar, depois eu vou para o campo missionário. Até porque eu preciso estudar, conhecer outra língua, e aí eu vou para o campo missionário. Passou o tempo, ela estudou, formou, outra pessoa chegou e disse: olha, vá para o campo missionário, porque Deus te chamou para a obra dele. Ela disse: não, vou namorar, vou me casar, depois que eu tiver meus filhos, constituir família, eu vou para o campo missionário. Passou-se o tempo, aquela mulher envelheceu com seus filhos, e quando ela estava bem velhinha, chegou um dia, um outro homem na sua porta, bateu na sua porta e disse: 100.000 argentinos morreram porque você não foi pregar a palavra de Deus para ele. Deus te chamou desde a sua mocidade. Você perdeu a oportunidade de ganhar almas para o Senhor. Diz a história que aquela mulher chorou amargamente, arrependeu amargamente, mas não tinha como voltar mais atrás. A oportunidade passou. Os dias se passaram, não cumpriu-se
Então ela perdeu. Não valorizou o que Deus colocou na mão dela. Nessa noite, valorize o que Deus te deu. E Ele vai te honrar. Seja onde for, em qualquer circunstância, valorize o que Deus colocou na sua mão. Vai lá e faça. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Hoje é o dia de mudarmos as circunstâncias da nossa vida. Não deixe que amanhã você seja cobrado das almas que se perderam, porque você não fez uma visita. Daqueles que converteram aqui e nunca mais voltaram, e a gente nem percebeu. Tenho certeza que todos nós, pastor Frank, Carlos Maia, principalmente os pregadores aí que pregam em todas as igrejas, qual a melhor hora da sua pregação? Aí levanta o pastor Fabiano, vem aqui para frente, põe a mão na cabeça de um, depois não lembra nem do rosto da pessoa. E aí? O que é que nós estamos fazendo com a responsabilidade que Deus colocou na nossa mão? Sinceramente, quantas almas você ganhou para Jesus no ano de 2012? Você ganhou. Você foi lá, evangelizou, ela converteu, você tratou, você cuidou, você alimentou. Só uma. Faça uma análise. Você adquiriu muito conhecimento, entendeu bastante a Bíblia, fez curso teológico, entendi tudo de Deus. Mas não entendeu que a missão é ganhar almas. Por isso que eu disse lá atrás, precisamos mudar a circunstância da vida das pessoas fazendo algo por elas. Precisamos amar incondicionalmente. Aqui Eclesiastes está dizendo, você não conhece amor nem ódio, porque você não sabe amar. Repetindo as palavras que eu disse lá no início, uma mesma pessoa, você ama. Aí em poucas circunstâncias, se ela faz algo que você não gostou, você passa a odiar aquela mesma pessoa. Mesmíssima. Não mudou, não deu tempo nem mudar de roupa. Ai, aquele irmão gostava tanto dele, mas ele andou fazendo uns negócios aí que não dá não, hein? Não gosta nem de passar perto. Não é isso que Jesus nos ensinou. Xarabacanta labassuri canta lamanage. Vamos mudar a vida de alguém? Quem quer mudar a vida de alguém aqui? De coração, de verdade, assim. Eu sei que vocês estão levantando as mãos de verdade. Eu creio. Mas fecha os seus olhos aí e pensa numa pessoa agora, rapidamente. Essa aqui eu vou cuidar dela. Tá difícil, né? Mas quem que eu vou escolher? Meu Deus. Fulano de tal. Escolheu? Parece aquela brincadeira. Escolheu? Multiplica por 2. Soma mais 4. Vamos ver se dá conta. Mas é isso que precisamos fazer. Tudo acontece a todos de igual modo. Mas podemos ajudar alguém a mudar a sua vida. Podemos ajudar alguém a mudar de atitude com a palavra nossa. Não existe maior recompensa quando nós ajudamos alguém a mudar de vida. Não tem preço isso. Precisamos sair das 4 paredes da nossa mente. Alargar a nossa mente. Para compreendermos o mesmo amor de Cristo pela igreja e aplicarmos à igreja do Senhor, que são as vidas que estão ao nosso lado. Cuidar dos seus filhos na sua casa, dos nossos filhos, que eu também tenho.
É uma obrigação. Assim como é cuidar do outro também, é uma obrigação. O problema é que o nosso amor é limitado a nós mesmos. E não conseguimos expandir o amor de Cristo. Carlos Maia um dia falou uma palavra aqui que eu nunca mais esqueci, Carlos Maia. Você disse assim: tudo que você foca, expande. Se você focar lá na sua casa, lá vai expandir e o resto. Remi canta labassuri canta labachuri canta labassumi canta labassai. Reminava suricanta, lava suricanta, lava churicanta, lava serihara, canta, lava chara, canta, lava. Eu fico lendo a palavra de Deus e eu me encontro com o texto bíblico de João 10:9. Ele vai dizer assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, sairá. Percebe isso? Ao entrar pela porta que é Cristo, você se sacia, aí você sai. E você vai achar, vai encontrar as pastagens. Jesus não quer que você entre por ele e fique enclausurado, pensando que agora você passou para crente. Porque eu lembro quando eu era menino, eu falava assim: passei para crente agora. Virou crente. Isaías fala que nós devemos ser como um jardim regado, como um manancial. Manancial é de onde emana, sai água. E ali nunca falta, porque quanto mais sai água, mais brota água. Quanto mais fechado, mais ebulição acontece, mais seca. Sejamos fonte de vida para a vida daqueles que estão ao nosso lado. Às vezes nós minamos a vida das pessoas ao invés de abençoá-las. Eu quero abençoar a sua vida. Diga para o seu irmão: eu quero abençoar a sua vida. As esposas e os esposos estão do lado, não fala para si não, fala para quem estiver do lado. Eu quero, porque o esposo e a esposa já está abençoando a vida já, irmão. Fala para alguém: eu quero abençoar a sua vida. Tudo acontece a todos de igual modo, mas quando você estiver na luta, eu vou estar ao seu lado para te ajudar, para te abençoar, para mudar a sua vida. Ramanava shuricanta, lava suricanta, lava surinabanaya, shemicanta, lava suricanta, lava suricais. Nós passamos muito tempo da nossa vida encorajando as pessoas com palavras bonitas, mas nós não ensinamos essas pessoas a viver. Passamos muito tempo perto das pessoas, cometendo o pecado da omissão, porque omissão é pecado. Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe o bem, o que deve fazer e não faz, comete pecado. Luzmar, você vai vencer. Seja forte, homem. Tem que mudar meu discurso. Eu vou viver com você a sua dor. E o Deus de paz vai nos guiar. Xarama canta, lava suri canta, lava xara canta, lava sumi canta, lava suri canta, lava. Ramanaba sara canta, lava shuri canta, lava suri canta, lamanás. Ramanava suri canta, lava shuri canta, lava suri canta, lava sara canta, lamanás.
Haramana sadakanta la bashuri canta la basuri na basuri canta la. Eu acho interessante quando nós lemos o Evangelho de João, e o versículo mais conhecido do Evangelho de João qual que é? Aí, João 3,16. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você diz assim: Senhor, eu estou nessa, eu estou incluso aí, Jesus. O Senhor amou o mundo de uma forma tão especial que eu estou dentro. A gente traz aquilo tudo para nós. Aí você pega o mesmo João, escrevendo na sua epístola, na sua carta, 3,16 também. Aí você vai lá entender o amor de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito. Aí você vai ler e ler. O que está escrito lá? Primeira epístola de João 3,16. Nisto conhecemos o amor de tal maneira que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos. Esse é o amor de tal maneira, irmã Vânia. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Xarabanabas ou queimiachuri canta lá, basuri canta lá. Isso é entender. O amor de Deus é essa, é a revelação do amor especial de Deus, que nos torna pessoas em que os outros devem ver Deus através de nós. Aleluia. Doninha, você conhece aquela canção? Eu quero te amar mais e mais, meu irmão. Vamos ficar de pé nesse momento. Remina basuri canta lá, basuri canta na basuri. Conta-se uma história de um pai. Um certo dia disse ao seu filho, e disse assim: meu filho, aconteça o que acontecer, eu jamais vou te abandonar. Passou o tempo, aquele garotinho cresceu, e um forte terremoto assolou a cidade em que eles viviam. E naquele momento, aquele garoto estava na escola, e a escola daquele garoto foi implodida pelo terremoto. Aquele pai desolado, preocupado, triste, solitário, choroso, começa desesperadamente a procurar o filho dele. Meu filho, aonde você está? Por onde você anda, meu filho? E nada, silêncio total. Os bombeiros, a defesa civil já havia limpado os campos, passado alguns dias, e um certo dia aquele homem chegou aonde era a escola do garoto e ficou ali um dia, 2 dias, e os bombeiros chegavam para ele: vamos embora, não tem mais ninguém aí, não há mais ninguém, pode ir, todos morreram. Não, eu não desisto enquanto eu não achar o meu filho, ele tem que estar por aqui. E aquele homem deitou e encostou o seu ouvido no chão, numa atitude de choro e desespero, e de repente ao longe ele começou a ouvir alguns gritos, e ele se animou e disse: tem alguma coisa diferente aqui. E começou a gritar: venham, tem alguém aqui, eu estou ouvindo gritos, eu estou vendo gritos, me ajudem.
Imediatamente aqueles homens chegaram, colocaram uma sonda, ouviram que realmente tinha alguns barulhos ali. E começaram a cavar. De repente eles encontraram um local e muitas crianças gritando. As paredes caíram e fizeram um caixote por cima de onde era a sala daquele garoto. Eles estavam todos ali vivos. E aquele garoto olhou para o rosto do pai, aquele rosto de choro, e falou para os seus coleguinhas: tá vendo? Meu pai um dia me disse que nunca me abandonar, acontecesse o que acontecer. E ele veio me buscar. É isso que Deus faz conosco. Porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça isso com o seu irmão hoje. Não desista dele. Se vê que ele está se afastando, aproxime dele. Por isso que Paulo vai dizer: revestir de Jesus Cristo. Seja meus imitados, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Porque você representa Cristo aqui. Eu quero te amar, meu irmão. Eu quero viver a sua vida com você. Vamos partilhar as nossas alegrias e as nossas tristezas. Assim, tudo que acontecer na nossa vida pode ser igual, mas nós podemos fazer a diferença hoje, em nome do Senhor Jesus. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer